cara, a sua irresponsabilidade afetou a honra da casa. A sua irresponsabilidade afetou as riquezas da família. Cara, quando você é irresponsável com aquilo que você porta, com a vida que você tem, você não é somente irresponsável com você, você é irresponsável comigo. Você é irresponsável com quem é do seu lado. Você é irresponsável porque nós estamos falando de um reino, de um evangelho por... Lembra quando o pastor Facundo veio ministrar um dia aqui? E ele falou assim, que nós não podíamos errar? Lembra? Nós não podemos errar. Quando você está construindo algo que é muito importante, quando você está construindo algo que é muito importante para essa geração, é como você construir, cara, um prédio, é como você construir um edifício, você, cara, deixar desalinhado 1 centímetro no começo, lá no final vai estar parecendo o quê? Vai estar totalmente desconfigurado do desenho original. Vai estar totalmente desalinhado do projeto de Deus. Por isso, querido, isso implica não somente naquele que construiu, mas implica naqueles que vão desfrutar daquele ambiente. Amém? Quando você falha, quando você peca, quando você, cara, não valoriza a vida que você tem, você está sendo irresponsável com essa geração. Você está sendo irresponsável com as pessoas que estão à sua volta. E esse jovem, ele foi irresponsável. Pergunta para quem está do outro lado assim, por que nós não podemos errar? Agora para o outro lado, fala, por que você não pode errar? Por que você não pode errar? Já pensou, queridos? É comum, alguém já andou de avião? Já viajou de avião? É top, né? Cara, experiência tremenda. Se você não teve ainda, guarde dinheiro para você fazer uma viagem dessa, é louco. Cara, mas é como um piloto de avião. Um erro, cara, de um piloto de avião pode custar a vida de... Por isso que antes de um piloto ser liberado para pilotar sozinho, ou acho que é em dupla, não sei, ele passa por um alto treinamento, sim ou não? Ele passa por, cara, vários processos, por várias situações, por várias ministrações, até a companhia, até a empresa falar, não, esse cara é capacitado para pilotar esse avião. Porque, cara, um erro, cara, desse piloto, um erro de um piloto pode custar não somente a sua vida. Você acha que o piloto entra assim, não, se cair é só eu e o avião. Se fosse assim, seria tão fácil, né? Só que a preocupação que o piloto tem não é somente com a vida dele. Não é somente com aquela aeronave que possivelmente vale fortunas, vale muito dinheiro. Mas ele não pode errar porque existem vidas que estão em sua responsabilidade. Existem vidas que dependem dele para chegar a outro lugar. É assim, cara, com nós, cara. Amém? Quantos fazem parte do reino de Deus aqui? Amém. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Cara, então você tem que ser responsável. Deus não espera nada menos de você do que uma responsabilidade. Que você possa ser responsável com a vida que você porta, cara. Então, quando nós não entendemos que tudo o que fazemos pode tocar o corpo, nós nos tornamos pessoas irresponsáveis com o que recebemos. E nos tornamos pessoas egoístas. Amém? Você sabe por que eu preciso trabalhar todos os dias? Você sabe por que eu preciso me separar do pecado todo dia, me afastar do pecado todo dia, não somente por causa da minha vida, mas por causa da vida de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3. Eu creio que Deus está falando nessa noite, queridos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Primeira Tessalonicenses 3, do 12 e 13, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros,
e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Fala comigo assim: eu preciso ser responsável com a vida que eu tenho. E a terceira coisa que eu quero falar, amados, nessa noite, eu quero orar com vocês. A primeira coisa que nós precisamos fazer, nosso que vento gostoso, para nós entendermos o Evangelho corporativo, é que nós precisamos valorizar o corpo de Cristo. E aí eu quero que você abra lá o último texto, em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Aleluia. Te adoramos, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua voz, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado em nossos corações, Deus. Queremos fazer parte daquilo que o Senhor está edificando na terra. Queremos fazer parte daquilo que o Senhor está construindo, Pai, através de nós. 1 Coríntios 12, quem achou? Versículo 12 a 26. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, foram um só corpo, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, olha que interessante isso aqui, gente. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Meu Deus, cara. Já pensou, cara, se você fosse só um membro só? Já pensou se quando você entrasse, você fosse um pé? Só um pé. Que louco que seria, né? Que feio que seria. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Meu Deus. Sabe aqueles membros que você nem vê? Aqueles ossos que você não consegue enxergar, que você nem conhece, você não sabe nem o nome. Eles são importantes também. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratemos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, cara, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Bem, fala comigo assim, uau. Cara, Paulo aqui detona. Paulo, mais uma vez, ele arrepia. E Paulo está falando do evangelho corporativo, hein? Paulo está falando, cara, vocês precisam pensar uns nos outros. Esses dias eu estava falando com o Cleber, falei, cara, eu estou montando uma palavra sobre uns aos outros.
Abra a janela, calma, calma. Não é o varão aí. Agora nós estávamos aqui na luta. Aqui. Tinha acabado o culto agora aqui, ó. Até o final do culto nós ia estar orando para colocar no lugar. Estamos membros do corpo. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. Queridos, mas Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. Eu quero finalizar bem rapidinho. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto e tirando eles de um entendimento pessoal. Cara, quantos já leram o 1 Coríntios aqui? Nós acabamos de ler o capítulo 12. Quando você lê o capítulo 11, nós vamos ler no final na ceia, porque quando Paulo fala da ceia, Paulo ele começa falando indignado, fala, cara, vocês não esperam uns aos outros. Quando vocês vão cear, vocês comem uns antes dos... Porque o pensamento, o entendimento dessa igreja, cara, era um pensamento pessoal, era um pensamento egoísta. Eles não pensavam no corpo, eles não pensavam no evangelho corporativo, e Paulo dá uma dura para eles, cara. E fala, a primeira coisa que ele fala, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Quantos fazem parte do corpo de Cristo? Amém. A primeira coisa que você precisa entender, cara, é que você não é a igreja, amém? Você faz parte da igreja. Você não é o corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Porque se nós não entendemos isso, cara, isso pode nos trazer um egoísmo, isso pode trazer uma falta de humildade, uma soberba. E isso nos livra de um espírito egoísmo. Amém? Amém. Isso nos livra de um espírito egoísmo. Saber que eu não sou o corpo, mas faço parte dele, me torna uma pessoa humilde para desenvolver o nosso papel no corpo, sem querer ser o protagonista. Cara, quantos dentro da igreja querem ser o protagonista? Quantos no corpo eles não querem ser protagonistas? Ai, pastor, se eu não fizer, eu não vou. Se eu não fizer parte do ministério tal, né? Se eu não for líder do ministério, eu não vou. Fala comigo assim, protagonismo. Ai, eu não vou hoje porque hoje não é eu que ministro. Ai, eu não vou hoje porque hoje eu não estou na escala, né? Não tinha escala, né? De escala, do quem vai ficar na porta, quem vai pegar, quem vai abrir o culto, né? Hoje eu não estou na escala, então hoje eu vou chegar atrasado. Eu nem vou de terno hoje, pastor, porque, né? Fala comigo assim, egoísmo. O corpo ele não é composto de um só membro, mas de muitos. Sabe, queridos, isso nos tira de uma mesquinhez espiritual. Porque quando nós pensamos que só existe um membro no corpo, nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É como eu falei na semana passada, Jesus disse assim, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sim ou não? Ide pregar o evangelho a toda criatura. O problema é que quando nós achamos que o corpo ele é composto por um só membro, nós achamos que só o pastor precisa pregar, que só o líder precisa ser exemplo, que só o líder precisa fazer algo. E nós entramos num sistema, cara, de egoísmo, de mesquinhez. Amém? Então o protagonismo, cara, ele rouba a glória de Deus. Fala comigo assim, o protagonista, ele rouba a glória de Deus. Sinais de quem está com a síndrome de protagonista. Você quer agora? Quer ouvir isso? Se for pra você, cara, não faça cara feia, não olhe para o lado e não fique vermelho, porque alguém vai descobrir, amém? Cara, olha só, preste atenção. Sinais de quem está com a síndrome de protagonista, cara. Pastor, meu problema é maior que todos aqui. Ai, pastor, não adianta, meu problema é o maior que tem. Toda pessoa que acha que o problema dela é maior que as outras, cara, ele está fundamentado na síndrome do protagonista. Até nos problemas ela quer ser o melhor. Não, irmão, o teu problema não, você não viu o meu aí. Ela até aumenta o problema dela, ela mesma, porque ela quer ser o top nos problemas. Fala comigo assim, protagonismo. Outro exemplo, cara, ao contrário, né? Como eu falei, eu que devia estar nesse nível. Eu que devia estar fazendo isso. Eu que devia coordenar esse projeto. Eu tenho capacidade para estar lá. Deixa eu fazer. Síndrome de protagonista. A pessoa ela não entende que nós estamos falando, estamos no meio de um evangelho corporativo.
Cara, eu desfruto tanto quando vem alguém aqui abrir a reunião, quando vem aqui alguém ministra a palavra de oferta, quando vem aqui, quando os meninos fazem louvor aqui, cara, eu podia estar fazendo louvor aqui com eles, né, cara? Porque, cara, eu tenho chamado para isso. Só que eu desfruto tanto, cara, quando eles estão movendo, eu falo, meu Deus, cara, que doideira, vamos chapar aqui, cara. Eu desfruto, cara, de ouvir quando às vezes eu vou nos grupos, às vezes vocês mandam as palavras para mim, que vocês estão ouvindo, que vocês estão desfrutando, eu falo, meu Deus, cara, já estão melhor que eu. Porque eu entendo o que é um evangelho corporativo. Alguns dias eu não pude estar aqui nesse ano, né? Lembra que eu não pude estar? Mas eu coloquei pessoas para ministrar porque, cara, eu entendo que esse evangelho é um evangelho corporativo. Eu entendo que vocês também podem dar mais, amém? Então, cara, cada membro ele tem a sua função. Não queira caminhar na função do outro. Fala comigo assim, não queira caminhar na função do outro. Cara, se você tem a sua função no corpo, cara, não fica almejando, nossa, eu queria ser como o Edson, cara, nossa, como o Edson, eu quero falar igual o Edson, eu quero orar igual o Edson, nossa, viu a palavra que o Edson falou? Não, cara. Caminha naquilo que Deus colocou para você para caminhar. Seja quem Deus criou você para ser, amém? Amém? Eu preciso correr aqui, gente, tem muita coisa para falar. Sentimento de autocomiseração nos tira do evangelho corporativo. Alguém sabe o que é essa palavra, autocomiseração? Não? Autocomiseração é um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio, cara. Nossa, como eu sou tão coitado, ninguém olha pra mim, cara. Autopiedade, coitadismo. Para o preguiçoso é fácil se render ao tédio e à autocomiseração. Cara, nós precisamos sair dessa síndrome da autocomiseração, cara. Quando nós mesmos nos colocamos para baixo. Quando nós mesmos começamos a sentir dó de nós, cara. Amém? Outra parte que Paulo fala também. Se o pé disser, pé, quem tem pé aqui? Porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o ouvido, cara, quantos têm ouvido aqui, glória a Deus, disser, porque eu não sou o olho, eu não pertenço ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Isso, cara, é o que você querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Isso é você não valorizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? E ele continua falando, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Deus te chamou para fazer o quê? Amém? Então nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. Outra coisa, nós precisamos valorizar o que? A todos, pois todos são importantes. Fala comigo assim, eu preciso valorizar todos. Porque todos são importantes. Os ruins e os bons. O Edson começou falando sobre isso no começo. Os ruins e os bons. Amém? Porque quem faz a separação do joio e do trigo não é nós. Ah, pastor, eu acho que não. Aquele cara tem que sair da igreja porque ele é muito pecador. Quem faz a separação, o momento da separação é na colheita. Amém? Não é enquanto nós estamos crescendo ainda. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo é Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que cada pessoa ela é importante, cara, para que nós possamos avançar no reino de Deus. Cada pessoa é importante para o reino, sejam aquelas que não gostamos ou as que temos mais afinidades. Esses dias eu fiquei muito triste porque uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, a gente está indo para outro lugar porque não sei o que lá, estamos saindo e tal. Porque fulano de tal são assim. Eu falei, cara, mas que evangelho que é isso? Que eu tenho que sair de uma igreja porque o fulano de tal é pecador. Que eu tenho que sair de um lugar porque ele não faz o que eu quero ou falou de uma forma que eu não gosto. Isso não é evangelho, queridos. Já pensou se Jesus fosse assim? Cara, Pedro seria o primeiro exonerado.
Sabe o Big Brother Brasil de Jesus? O primeiro paredão seria com Pedro. E Pedro seria eliminado. Porque o Pedro era um homem terrível, cara. Pedro era um homem cheio de falhas, cheio de problemas. Só que Jesus entendia o que era um evangelho corporativo. Então, por mais fraco que alguém seja, ela é indispensável para o que Deus está fazendo. Amém? Outra coisa que Paulo falou assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Mas quando o membro é honrado, todos os outros se alegram. Cara, isso é top. Amém? Você quer entender na sua vida se você faz parte do... Acho que a tua pergunta hoje falou para mim assim: pastor, como que eu faço para saber, cara, se eu faço parte desse evangelho corporativo ou eu estou fora dele? É isso aqui, queridos. É você entender isso aqui, ó. A palavra se resume a isso aqui, ó. Quando o membro sofre, você consegue sofrer com ele? Quando o membro se alegra, é honrado, é promovido, vem com a carteira cheia de dinheiro, recebe uma bênção, sei lá o que acontece, cara. Você se alegra com ele e você fala: putz, cara, acredito que Deus está abençoando esse irmão. Aí dá aquela vontade de você intimar Deus, né, cara? Deus, cara, não, você vai ter que me explicar isso aqui. Vem cá, Deus, não, eu não estou acreditando. Você está abençoando ele? E não eu. Que estou aqui sendo fiel. Aí é o irmão do filho pródigo. Lembra o irmão do filho pródigo? Eu, pai, como assim? O cara chegou agora aí, ó. Desonrou o pai. Gastou tudo que tinha. Vendeu a nossa propriedade, parte dela. E o pai, cara, deixa o cara fazer uma festa. Recebe o cara, coloca anel no dedo do cara, troca as vestes dele, dá um banho nele, honra o cara. E eu que estou aqui todo esse tempo. É assim que acontece às vezes com a gente. Porque isso é uma síndrome de quem não entende o evangelho corporativo. Não entende que nós fazemos todos parte do mesmo. Cara, então quando o Eric é abençoado, meu Deus, cara. Eu lembro quando o Eric arrumou um emprego, cara, que foi difícil, né? Lembra? E ele conseguiu um emprego. Eu falei: meu Deus, cara, eu já estou me sentindo mais empregado ainda. Eu já estou empregado, estou me sentindo mais empregado. Quando vocês sofrem, quando vocês passam pelas lutas de vocês, nós sofremos com vocês. Nós choramos com vocês lá em casa, né, mano? Nós oramos e clamamos. Meu Deus, cara. E daí nós questionamos Deus: mas por que, Deus, que o Senhor está permitindo isso? E daí parece que as coisas vão... Deus vai falando: cara, deixa ele passar. Ele está passando por uma situação que é necessária. Ele está sendo provado, ele está sendo testado, deixa. Mas nós não paramos de orar, amém? Amém? Então, entender o evangelho corporativo, cara, é compartilhar cada sentimento, seja bom ou ruim. Olha para quem está falando e fala assim: eu quero compartilhar com você cada sentimento. Eu quero que você compartilhe comigo também os seus. Amém? Cara, eu lembro quando nós éramos na igreja tradicional, que vinha a pessoa, vinha dar o testemunho na frente. Eu não gosto muito disso aí, mas beleza. Nossa, daí as pessoas do banco ficavam só criticando, né, cara? Nossa, coisa, e nós aqui nada, né? Só Deus abençoa ela e tal. E às vezes nós ficávamos bravos quando a pessoa contava que recebeu algo, né? Ficávamos, cara, decepcionados, que tudo acabava para nós naquela hora, né? Cara, eu tô aqui, vim receber minha bênção e nada, Deus. Ô, libera alguma coisa aí, pai. Nem que sejam as migalhas que caem da tua mesa, né? Fala comigo assim: esse não é evangelho corporativo, amém? Então, cara, quando nós entendemos isso, cara, nós não temos inveja das pessoas quando elas estão sendo abençoadas. Pelo contrário, nos sentimos abençoados com elas. Amém? Cara, eu não vejo a hora de vocês serem assim muito abençoados, cara. Mas quando você for abençoado, não esqueça de abençoar os outros. Quando entendemos o evangelho corporativo, não ficamos tristes quando as pessoas à nossa volta estão crescendo, porque nós crescemos juntos. Ah lá, agora o pastor promoveu outra pessoa lá. Na empresa, ah lá, agora o fulano de tal vai assumir o cargo lá, viu? Cara, honre cada pessoa, mesmo que você não concorde. Se Deus colocou outra pessoa que você acha que você era para assumir aquele lugar, é porque você ainda precisa crescer em algumas coisas. Você precisa amadurecer muito ainda.
você precisa. Deus está te colocando, Deus te dando a oportunidade de você se submeter a alguém que você não queria se submeter. Amém? Amém? Amém. Preciso finalizar isso aqui, não sei como, gente. Vamos lá. Entender isso é saber que quando nossos irmãos estão passando por dificuldades, nós também estamos. É saber que quando alguém caiu, se machucou, errou, nosso papel não é apontar as pessoas, mas é proteger, cara. É isso que o corpo faz, cara. Não sei se você já parou para estudar sobre o seu corpo. O teu, não estou falando nem sobre o corpo humano, sobre o teu corpo, que também é humano. Mas tipo assim, cara, olha que coisa doida, cara. Eu quero fazer agora, eu quero que vocês pensem o seguinte: quem aqui já bateu o dedo mindinho do pé na quina de algum móvel? Diga amém. Amém. Glória a Deus, cara. Alguém não conseguiu fazer isso? Vamos orar agora. Alguém já fez isso? Todo mundo quase. São todos, cara. Você já parou para pensar que quando você bate, cara, você bateu o teu dedinho ali, cara, parece que todo o teu corpo doeu? Sim ou não? Sim. Cara, você desanima de uma forma que você fala, meu Deus, cara. A tua língua, olha como que o corpo funciona. A tua língua tem vontade do quê? Protegendo. Sim ou não? A tua mente já pensa coisas malignas, sim ou não? Trabalhando em prol do seu dedo. É verdade ou não é? E sabe o que acontece quando você bate o seu dedo? Normalmente você começa a andar assim. Não é? Todo o seu corpo começa a trabalhar para proteger o seu dedo. Sim ou não? Sim. Deus está falando fortemente algumas coisas. Cara, ninguém fica criticando. Seu inconsequente, irresponsável. Como que você não tem cuidado para andar? Porque quando... Preste atenção, quando o dedinho ele bate, a culpa não foi só do dedinho. A culpa foi da perna, a culpa foi do olho. Sim ou não? A culpa foi o erro no cálculo do espaço. Então todo o corpo bateu o dedinho. E é assim que acontece, cara, no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Quando nós começamos a apontar, nós estamos nos colocando fora do corpo. Se nós não somos parte do corpo, nós somos alguma prótese. E a prótese não tem vida em si. A prótese é um mecanismo totalmente diferente da vida. Na prótese não corre o sangue. Quando nós começamos a julgar, nós estamos falando assim, cara, sangue de Jesus para mim não tem poder. Tá, quando eu começo a apontar o pecado do outro, eu estou falando, cara, a cruz para mim não valeu de nada. Nem para ela, nem para mim. Porque eu estou vivendo como uma prótese. A nossa função não é criticar o corpo, mas é preservar. Você outro exemplo, já caiu um cisco no teu olho alguma vez? Teu olho já ficou irritado porque caiu um cisco, caiu um bicho, alguma coisa? O que acontece? A primeira coisa que acontece, cara, as suas pernas começam a trabalhar rapidamente até um banheiro, sim ou não? A tua mão liga a torneira o mais rápido possível, gira ela, e a tua mão começa a jogar água no olho. Ou seja, todo o teu corpo começa a trabalhar em prol de um. Essa devia ser a função do corpo. Quando a Priscila tropeçar, se ela tropeçar, é todos irem lá até a Priscila, cara, vamos te ajudar? Vamos jogar água no teu olho? Vamos fazer alguma coisa? Amém? Fala comigo assim, a nossa função não é apontar. A nossa função é corrigir, a nossa função é preservar o corpo. Amém? E eu parei por aqui, queridos. Nós precisamos meditar nessa palavra, cara. Nós precisamos entender o que é o evangelho corporativo. Sair do nosso egoísmo, sair do nosso posicionamento, das nossas ambições pessoais e começar a olhar o corpo de Cristo. Começar a olhar quem realmente nós somos.
Se o nosso irmão está cheio de problemas, nós estamos cheios de problemas. Se o nosso irmão está cheio de situações, nós estamos cheios de situações. Porque nós fazemos parte todos de um mesmo corpo. Cada um é um membro, cada um tem uma função específica no corpo. Mas quando um sofre, todos padecem. Quando um se alegra, todos se alegram. Amém?